Olá meninas, bem-vindas de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Eu quero começar com vocês hoje uma série sobre os estudos do Espírito Santo aqui no canal. E para aquelas pessoas que não têm acesso ao meu grupo do WhatsApp, possam acompanhar também por aqui do que a gente tem aprendido lá, do que a gente tem estudado, e poder conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernanda. Nós vamos começar a série sobre os estudos do Espírito Santo esse ano de 2025. O primeiro estudo que nós vamos fazer aqui no canal, que estamos fazendo já no grupo do WhatsApp, é quem é o Espírito Santo. Então, eu vou fazer aqui esse primeiro vídeo para a gente comentar sobre os 8 dias que nós estudamos sobre o Espírito Santo, tá? Os primeiros 8 tópicos que nós estudamos sobre quem é o Espírito Santo. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e o meu caderno para a gente estar relembrando o que a gente estudou. Se você não faz parte, né, desse grupo e você tiver Instagram e quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, grupo de estudos, é só falar comigo no direct do Instagram. E se você não tem Instagram ou não tem possibilidade, você pode estar acompanhando aqui pelo canal. Bom, esse estudo se refere à pessoa, né, do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vou pegar uma caneta aqui para vocês irem me acompanhando aqui. Eu fiz uma pequena introdução, tá, aqui antes do estudo, para a gente ter uma noção, uma visão geral, né, de quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é muito mais que uma força, um poder. Ele é o ser divino, invisível, pessoal, com características, vontades e sentimentos. O Espírito Santo é Deus, uma pessoa, assim como Deus Pai e a Deus Filho. São 3 pessoas distintas com a mesma essência. Eles trabalham juntos em unidade, concordância e amor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida da Igreja e na salvação da humanidade. A partir do Pentecostes, ele está disponível a todos os que creem em Jesus. Podemos receber o Espírito Santo a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador através do batismo. O Espírito Santo marca o início da experiência cristã. Não podemos ser cristãos sem o Espírito de Deus. Não é possível nos unirmos a Cristo sem o seu Espírito. Não podemos ser adotados como filhos de Deus sem o seu Espírito e não podemos fazer parte do corpo de Cristo sem ter o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que experimentamos o sobrenatural de Deus e podemos sentir a sua presença. Uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder, nós devemos desenvolver um relacionamento pessoal com ele através da oração. Visto que ele é Deus por completo, também devemos adorá-lo como a Deus Pai e a Deus Filho. É o Espírito Santo que torna possível que um Deus eterno, soberano, maior que o universo, realize tudo isso habitando dentro de nós. Então, esse estudo é um estudo de 34 dias, são 34 versículos que respondem e descrevem quem é o Espírito Santo, tá? Até agora no nosso grupo nós fizemos do dia 1, hoje foi o dia 9. Eu vou fazer hoje uma recapitulação até o dia 8, tá bom? E depois no outro vídeo a gente vai fazer do dia 9, que seria dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o dia 13. Aí eu pretendo fazer outro vídeo. Então, de 5 em 5 dias, eu vou fazendo vídeos comentando sobre o que a gente estudou, tá bom? Através dessas passagens aqui, desses versículos. Então, eu vou abrir aqui agora a minha Bíblia e a gente vai começar a meditar nessa primeira parte aqui. O dia 1, nós vimos a leitura que está em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. O que eu faço? Eu sublinho, né, de azul aqui os versículos que está falando a respeito do Espírito Santo. Então, mesmo aqui, o versículo que a gente colocou foi o versículo 2, eu sublinhei. Mas aqui também no versículo 12 e versículo 11, também fala do Espírito Santo. Então, eu também sublinhei aqui, tá bom? Então, começa com uma saudação inicial de Pedro, né? Pedro, apóstolo de Jesus, aos santos judeus e papapá.
E aí ele começa a falar: Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e a paz de Deus lhes sejam multiplicados. Então, nesse versículo foi que a gente meditou. Ou seja, é o Espírito Santo que opera dentro de nós, nos purificando e fazendo com que a gente queira agradar a Deus. Fazendo com que a gente queira mudar de vida, fazendo com que a gente deixe a vida passada, ou seja, aquela vida que a gente tinha de pecado, de antes de conhecer o Senhor, e passa a ter uma nova vida com Cristo, uma vida que a gente se esforça dia após dia para ser melhor, né? E através do sangue, né, de Jesus, no qual nós fomos perdoados, libertos, né, e salvos, ele vai nos purificando. Aí eu fiz uma anotação aqui. Esse versículo nos mostra as 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os membros da Trindade trabalham para nos levar à salvação. O Espírito Santo nos traz os benefícios da salvação, nos torna filhos de Deus, nos purifica através de Cristo, tornando o nosso coração desejoso de agradar a Deus e fazer o que é certo. Ele nos separa, nos santifica para servirmos a Deus. Os profetas no Antigo Testamento escreveram inspirados pelo Espírito Santo a respeito de Jesus, e o mesmo Espírito capacitou os apóstolos no Novo Testamento e nos capacita a pregar o Evangelho. Por que aqui no finalzinho eu coloquei isso? Porque aqui no final ele também fala do Espírito, ou seja, o Espírito Santo já falava por meio dos profetas a respeito de Cristo, né? Só que eles não compreendiam o que iria acontecer. Agora, nessa época aqui, os apóstolos, né, já estavam vivendo aquilo que os profetas haviam falado, predito, e nós também vivemos hoje aquilo que os apóstolos e os profetas haviam, né, predito e falado a respeito do Senhor Jesus, da salvação. Então, por isso eu escrevi aqui, é o mesmo Espírito Santo que age, né, o mesmo Espírito que age através de todos, né, nos profetas, nos apóstolos e em nós nos dias de hoje. Então, o Espírito Santo, ele nos traz os benefícios da salvação. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, que ele morreu por nós, que é nosso Salvador, nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo, né? Ele passa a morar dentro de nós. Então, através desse momento que nós somos batizados, ele começa a agir em nós, no nosso coração, a nos transformar, a nos capacitar e desperta em nós o desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer o que é bom, o desejo de ajudar as pessoas, o desejo de ser melhor, de lutar contra o pecado, de pedir perdão a Deus, de viver em comunhão com Deus. É o Espírito Santo que vai agindo no nosso coração e vai fortalecendo também a nossa fé, aumentando a nossa fé. Através do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz no qual nós fomos salvos, ele nos purifica, ou seja, por meio de Cristo, né? E vai nos capacitando e vai nos santificando para servirmos a Deus. Então, no primeiro dia, nós vimos sobre isso. Eu fiz aqui uma pequena anotação de como a gente pode aplicar na nossa vida isso que a gente aprendeu agora. Deus me escolheu antes mesmo de eu escolher. Ele desejou que eu fosse sua filha. Deus me ama tanto que entregou seu filho para me salvar e através do Espírito Santo posso viver uma nova vida. O Espírito Santo que habita em mim me ajuda a ser santa. Ele que purifica o meu coração e me guia a fazer o bem, agradando a Deus. Por isso devo sempre me lembrar de conversar com Ele, pedindo que ande comigo, que guie meus passos e minhas ações, me ajude em minhas decisões, aumentando em meu coração o amor e o temor a Deus. O Espírito Santo inspirou os profetas, os apóstolos, e é Ele que me ensina sobre Jesus. Ele que me traz à memória tudo o que já aprendi e por isso preciso sempre pedir a Ele que me revele cada vez mais a palavra de Deus e me ajude a praticá-la no meu dia a dia. Tá? Então, isso foi o que eu aprendi, né? Que a gente pode aprender com essa passagem do dia de hoje, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2.
No segundo dia, nós meditamos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 14, nós também vamos ver a pessoa do Espírito Santo na Trindade, tá? Como a terceira pessoa da Trindade. Então, é o mesmo tópico, tá? São 4 capítulos, 4 livros, 4 leituras que nós fizemos descrevendo o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, tá? Como uma das pessoas da Trindade. O versículo diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Foi a bênção que Paulo fez se despedindo, né? Então aqui são as últimas palavras e saudações finais, bom? Então é uma bênção de despedida de Paulo que invoca os 3 membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embora o termo Trindade não seja explícito nas Escrituras, versos como estes demonstram que o povo cria e experimentava esse conceito, através da graça, do amor e da comunhão de Deus. A graça é o favor que nos vem da parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo e conferida gratuitamente, sem ser merecida. E o Espírito Santo a torna eficaz e real. É Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações. Então, aqui eu anotei como a gente pode aplicar em nossa vida. Através desse versículo, posso ver a importância da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo em minha vida. Posso buscar viver em harmonia com a vontade de Deus, demonstrando amor em meus relacionamentos e ações através da comunhão com o Espírito Santo. Desenvolvendo uma comunhão com o Espírito Santo, conhecerei quem é Deus, sua vontade para mim. Sem companheirismo com o Espírito Santo, não pode haver vida espiritual. A medida da minha fé está na proporção direta da minha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda na oração, me ajuda a ser constante, me leva ao coração a graça e o amor de Deus. O terceiro dia, a leitura está em Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Então, aqui a leitura está em Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Os versículos dizem o seguinte: Jesus é batizado por João. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba, descendo sobre ele. Uma voz dos céus disse: Você é meu filho amado, você é minha alegria. Então aqui descreve, né, também as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Jesus sendo batizado, né, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. O Espírito Santo, ele não é uma pomba. Ele é a pessoa, né, da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é como Deus e como Jesus. Ele é uma pessoa, ele não é uma pomba. A pomba é somente uma representação, um simbolismo, tá? É um símbolo do Espírito Santo. Aqui nós vemos a Trindade, as 3 pessoas distintas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No momento do batismo de Jesus, Deus revela a divindade de Cristo publicamente. A descida do Espírito Santo é um sinal da unção divina que Jesus recebeu para cumprir a sua missão na terra. O batismo de Jesus foi um momento de comunhão entre o Pai e o Filho, unidos pelo Espírito Santo. Por que a pomba é um símbolo do Espírito Santo? Depois nós vamos entrar também num outro estudo só sobre os símbolos e os nomes do Espírito Santo, tá? Mais pra frente. Mas agora eu vou entrar só um pouquinho para vocês compreenderem qual o sentido aqui da pomba no batismo de Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas acham a pomba é o Espírito Santo porque é um animalzinho que remete paz, que remete tranquilidade, que é lindo, que é mimoso, porque é branquinho, que é delicado. Então é por isso, né, depende da experiência de cada um. Mas, na verdade, aqui, a pomba, ela representa um mensageiro. Porque as pombas naquela época eram usadas como pombos correios. Eles levavam as mensagens de um lugar para o outro. Lembra quando Noé estava na arca e ele soltou a pomba para ver se ela ia trazer, né, um pedacinho de folha para saber se a terra estava seca? Quando eles iam, mandavam mensagens, utilizava a pomba para carregar
né, na patinha, no pezinho da pomba ali, o bilhete. Então a pomba ela era usada como um mensageiro, né, um animal mensageiro para levar a mensagem. Então aqui o Espírito Santo estava descendo sobre Jesus, dizendo que Jesus, representando que Jesus ali era o mensageiro do Senhor, no qual ele foi enviado, né, ao mundo para trazer as boas novas, a mensagem de salvação, a mensagem de boas novas. Então ele estava mostrando Deus, né, a voz de Deus ali dizendo que Jesus era o seu filho, né, dizendo a divindade de Jesus, e a pomba, né, o Espírito Santo através da pomba, representando que Jesus era o mensageiro de Deus. Além dele ser o filho de Deus, ele era o mensageiro de Deus que trouxe as boas novas de salvação ao mundo. Então é por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba, tá? Então, o que a gente pode aplicar em nossa vida através dessa leitura? Assim como Jesus foi batizado e preparado através do Espírito Santo a cumprir sua missão na terra de nos salvar, nós, quando batizados, recebemos o Espírito Santo para vivermos na presença de Deus e em constante comunhão com Ele. Nós somos capacitados e preparados pelo Espírito Santo a levar esse amor de Deus a todos os que precisam. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali, né, no batismo, a partir dali, o Jesus já estava sendo capacitado pelo Espírito Santo a levar essas boas novas de salvação. A partir dali, iniciou-se o ministério de Jesus, né? Começou-se ali o ministério de Jesus de levar as boas novas e a salvação. Então, assim como Jesus ali foi ungido pelo Espírito Santo, né? Recebeu o Espírito Santo para levar as boas novas de salvação, quando nós somos batizados, nós também recebemos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Para quê? Para levar as boas novas do reino de Deus, para falar do Senhor Jesus, para viver em comunhão com o Senhor, para ser capacitado e transformado a ser melhor, a ser semelhante a Cristo, né? Então, nós vamos levar o amor de Deus que está dentro de nós através do Espírito Santo a todos aqueles que precisam. E vamos passar para o outro dia, o 4º versículo, depois desse, está em Mateus, é o capítulo 28, versículo 19. Esse é o último versículo que descreve o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, tá? Então está aqui, Jesus aparece aos 11 e comissiona a fazer discípulos entre as nações. É o versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, as palavras de Jesus afirmam a realidade da Trindade. O próprio Senhor Jesus pediu que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, descrevendo a natureza tríplice de Deus, que sendo um, subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos prometeu que estaria conosco por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca nos deixará órfãos, pois é a presença espiritual de Jesus conosco. Jesus reina espiritualmente, governando nossos corações e vencendo todo o mal que há na terra. Então é por meio do Espírito Santo que o Senhor Jesus continua, né, no meio de nós. Continua conosco, nos capacitando, né, ao serviço, nos capacitando a sermos melhores a cada dia. Através do Espírito Santo, Jesus está conosco. Então, como a gente pode aplicar isso que a gente aprendeu? Recebemos o grande privilégio de preparar e anunciar o reino dos céus. Todos nós recebemos dons necessários para ajudar a realizar essa grande obra. Jesus estava fisicamente com os discípulos até ascender aos céus. Até subir aos céus, né? E a partir de então está presente por intermédio do Espírito Santo. Agora temos o Espírito Santo, nosso ajudador, a realizar essa obra através de nós. Então ali o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, né? Continuarem a levar as boas novas do reino, a continuar batizando, a continuar fazendo discípulos.
E nós hoje também continuamos, assim como os discípulos, nós temos também o nosso privilégio de anunciar o reino, de falar do Senhor Jesus, de ajudar pessoas. Tanto ele continua conosco para nos ajudar nessa grande obra. E Jesus permanece conosco por meio do Espírito Santo, né? Ele foi para o céu, ele está à direita de Deus, mas o Espírito Santo está conosco e nunca nos deixa sozinhos. Está sempre conosco até o fim dos tempos, até o último dia. Ele estará conosco, nos ajudando, nos capacitando a fazer a obra do Senhor. A gente encerra os 4 dias de estudo que fala sobre Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tá? Que foram 4 leituras. Depois, o segundo tópico, já vem várias características do Espírito Santo, tá? Ele é uma pessoa com personalidade. Então, do dia 5 até o dia 11, tem as personalidades do Espírito Santo. Eu vou entrar aqui com vocês no dia 5, dia 6, dia 7 e dia 8, tá bom? No dia 5, nós vimos que ele sente amor. A leitura está em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Aqui na minha Bíblia tem o título Paulo demonstra interesse e cuidado pelos romanos. O versículo que a gente vai ver que o Espírito Santo sente amor está no versículo 30, que descreve assim: vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor que vocês têm para comigo e que lhes foi dado pelo Espírito Santo, unam-se a mim em minhas lutas e orem a Deus em meu favor. Então, Paulo estava pedindo para que a igreja, né, orasse por ele, intercedesse por ele, dizendo que esse amor que eles tinham no coração pelo Senhor Jesus e por Paulo vinha do Espírito Santo, lhes foi dado pelo Espírito Santo. Aqui também, nesse capítulo 15, aqui nesse pedacinho do versículo 14 até o 33, também fala mais coisas a respeito do Espírito Santo, além de que ele sente amor, né? E nos dá o amor também em nossos corações. E nos usa para alcançar mais pessoas para a salvação, tá? Paulo diz, ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo que nos santifica e também nos permite alcançar mais pessoas para o Senhor. Então, o Espírito Santo que nos santifica e nos ajuda a alcançar pessoas, nos dá poder e dons para isso. Todo o amor que temos por Deus e pelo próximo vem do amor do Espírito Santo. É Ele quem coloca em nossos corações e é Ele que mantém a chama acesa. Então, todas as vezes que você se sentir desanimado, que você estiver com a sua fé abalada, que você não tiver vontade de orar, você tem que pedir para o Espírito Santo, aumenta em mim o desejo do Senhor, aumenta em mim a sede por Deus, aumenta em mim a minha fé, aumenta em mim a vontade de orar. Reacende em mim a chama do amor de Deus, para que o Espírito Santo haja em seu coração e renove o seu amor pelo Senhor e também pelas pessoas. Às vezes você tem dificuldade de aceitar certa pessoa, às vezes você tem dificuldade de se relacionar com aquela pessoa. Então, só através do Espírito Santo é que você vai conseguir conviver com uma pessoa que é mais difícil para você. Porque ele vai poder mudar dentro do seu coração, ele vai poder colocar dentro do seu coração o amor por aquela pessoa que você tem dificuldade. Então, a gente só consegue se a gente orar e pedir para que ele nos ajude, para ele poder agir no nosso coração. Então, como a gente pode aplicar na nossa vida? Paulo nos ensina que devemos nos unir em oração uns pelos outros, intercedendo por aqueles que precisam. O Espírito Santo difunde o seu amor em nossos corações, para que sempre amemos a Deus e aos outros, e por isso precisamos pedir a Ele que aumente a chama do amor para com Deus e em nosso coração. Assim não esfriaremos em nossa fé. Também devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom de amar aqueles que temos maior dificuldade. Só Ele pode transformar nosso coração, nos ajudar a perdoar e a ter compaixão para com aqueles que precisam. Através do amor do Espírito Santo, podemos realizar a obra de Deus aqui na terra.
Então, é isso que nós podemos aprender com a leitura, porque Paulo pediu para que eles orassem por ele e pediu para que eles orassem por causa do amor que eles tinham no coração que vinha do Espírito Santo. Então, nós devemos orar uns pelos outros e nós devemos pedir cada vez mais que esse amor cresça em nossos corações pro Espírito Santo, tanto para amor para com Deus quanto amor para com o próximo. Depois, a segunda personalidade que a gente vai ver aqui é que o Espírito Santo pode ser entristecido. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nos diz: não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se de que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Aqui também no capítulo 4, porque sempre que a gente for meditar, gente, não leia o versículo sozinho, senão vocês podem não entender ou interpretar errado. O ideal é que vocês façam a leitura do capítulo todo, tá? Então, eu li aqui o capítulo 4 todinho. Então, lendo o capítulo 4 todo, eu ainda vi aqui que o Espírito Santo dá unidade e que nós somos todos membros de um só corpo e temos o mesmo Espírito e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Ou seja, o Espírito Santo é que nos une como membros de um só corpo e que nos faz unidos, que permite que haja unidade entre nós, como membros, né, de um só corpo, para a esperança que nós fomos chamados, para a esperança da redenção, para a esperança da salvação, tá bom? Para a esperança do reino, da obra do Senhor. Então, aqui, o versículo principal, que além disso que nós aprendemos também, podemos aprender com essa leitura, o versículo principal que eu quero entrar é esse que fala sobre entristecer-se, tá? Que nós podemos entristecer o Espírito Santo, de acordo com o modo que nós vivemos. Então, ao nos reconciliarmos com Deus, nós somos selados com o Espírito Santo e nos tornamos herdeiros de Cristo. Então, antes de sermos batizados, nós éramos criaturas de Deus. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito Santo vem, né, morar em nosso coração. A partir dali, nós nos tornamos herdeiros de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é confiado a nós por Deus para nos ajudar. E quando nós escolhemos fazer o que é errado, nós não, né, seguimos aquilo que o Espírito Santo nos guia a fazer. Pelo contrário, às vezes a gente escolhe o caminho errado. O que acontece? O Espírito Santo, ele se entristece. Quando a gente decide ser teimoso, quando a gente decide ir por caminho errado e não obedecê-lo, ele se entristece. Então, quando a gente começa a escolher o caminho errado, nós começamos a nos afastar de Deus. E aí a gente começa a não permitir a ação do Espírito Santo em nós, porque nós vamos nos afastando, o nosso coração vai se endurecendo, vai se esfriando, nós não vamos mais sentindo a presença de Deus, nós não vamos mais ouvindo o Espírito Santo falar conosco, e nós vamos com isso o quê? Deixando ele de lado. E aí nós começamos a escolher as nossas próprias vontades, a agir nas nossas próprias forças e a desviar do caminho de Deus. Então a gente tem que, quando a gente observar e ver que a gente errou, ver que a gente pecou, ver que a gente teve uma atitude que desagrada a Deus, se desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Então a gente tem que pedir perdão e reconciliar com o Senhor. Para quê? Para a gente manter a nossa comunhão com o Espírito Santo, para a gente manter a nossa comunhão com Deus e continuar sendo sensível a Ele, para continuar sendo guiado por Ele e não entristecê-lo mais. Então, por isso, o que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender com essa leitura? Precisamos refletir quais estão sendo as nossas atitudes no dia a dia. Será que estamos agradando ou entristecendo o Espírito Santo? Se há em nós algo que tenha entristecido o Espírito Santo, devemos pedir perdão a Ele e também que nos ajude a mudar.
que Ele nos dê direcionamento e forças para vencermos nossas limitações e fraquezas, para que Ele possa nos agir em nós e nos transformar. Mas nós também precisamos trabalhar em conjunto com Ele, fazer a nossa parte em lutar e nos esforçar para sermos melhores em nossas atitudes a cada dia. Além disso aqui que eu meditei, eu também escrevi aqui sobre o versículo 3 e o versículo 4. Lembra que eu falei aqui que o Espírito Santo é que dá unidade e é Ele que nos torna membros de um só corpo. Então, eu escrevi aqui, o Espírito Santo é que nos dá unidade, é Ele quem nos une a Deus e aos irmãos na fé. Com relação ao versículo 4, o Espírito Santo nos torna membros de um só corpo, o corpo de Cristo, a Igreja. Ele é a garantia e nossa esperança da vida eterna, de sermos participantes do reino de Deus, para a qual fomos chamados a trabalhar com a nossa vocação. Aqui nos diz, e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Então, essa esperança é a esperança da vida eterna, de sermos participantes do reino de Deus, para a qual fomos chamados a trabalhar com a nossa vocação, cada um com os seus dons. Para quê? Para a esperança da vida eterna, a esperança de salvação, a esperança de sermos participantes do reino de Deus. Seguindo aqui com a personalidade, mais uma personalidade do Espírito Santo, que é o dia 7. Vamos ver aqui. Ele pode ser ofendido, caluniado e blasfemado. Esse é um pecado imperdoável. Nós vamos ver em 3 leituras por que esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Está em Mateus, capítulo 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 29 e Lucas 12, 10. Então, a leitura primeira que nós vamos ver está em Mateus, capítulo 12, 31, 32, que nos diz: Por isso eu afirmo a vocês, todo pecado, até a blasfêmia, podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Aqui descreve na passagem que Jesus é acusado pelos fariseus. Foi trazido para Jesus um homem, um qual Jesus curou, possesso por um demônio. Ele era cego, não podia falar e foi trazido a Jesus para ser curado. E Jesus o curou. Aí os fariseus começaram a dizer que Jesus havia curado esse homem por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. A partir do momento em que eles começaram a dizer que Jesus estava fazendo milagres por causa dos demônios, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que a ação do Espírito Santo não era de Espírito Santo, eram demônios que estavam agindo através de Jesus. E Jesus diz: como pode uma casa ser contra ela mesma? Como uma pessoa pode fazer mal a quem é dele mesmo? Né? Então, Jesus ele estava realizando aquela cura, aquela libertação pelo poder do Espírito de Deus. A partir do momento que os fariseus começaram a dizer que não foi o Espírito Santo, começaram a dizer que aquelas obras que Jesus estava fazendo era por causa de demônios, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia é isso. A blasfêmia é quando a gente atribui a obra do Espírito Santo a outra coisa, ao maligno. Aí nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então os fariseus, eles blasfemaram contra o Espírito Santo quando atribuíram a Satanás o poder pelo qual Cristo realizava os milagres. Quando nós recusamos a reconhecer o poder de Deus em Cristo, blasfemamos contra o Espírito Santo e nos tornamos insensíveis a ele, conscientemente e de forma irreversível. Esse pecado não será perdoado, não porque seja pior do que os outros, mas porque a pessoa rejeitou a assistência do Espírito Santo e afastou-se da única força que poderia levá-lo ao arrependimento e à sua restauração com Deus. Se é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, se é o Espírito Santo que nos faz reconhecer pecadores, que faz a gente ver que a gente está errado, que faz a gente reconhecer o erro e pedir perdão a Deus e reconciliar com Deus, se a gente blasfemar contra Ele, quem vai nos ajudar a nos arrependermos? Quem vai nos ajudar a reconhecer
que nós pecamos. Se nós não queremos a ajuda dele, se nós não queremos o auxílio dele, como que nós vamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus? Então, a pessoa, para ela blasfemar contra o Espírito Santo, ela tem que ter o coração muito endurecido. Ela tem que ter certeza absoluta de que ela não crê, mas não crê mesmo, no poder do Espírito Santo. Ou atribuir ao Espírito Santo o poder do Espírito Santo ao maligno. Então, ela despreza por completo o Espírito Santo. Se a pessoa despreza por completo e conscientemente o Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai poder ajudar essa pessoa? Se ela não quer a ajuda do Espírito Santo, entendeu? Então, isso é a blasfêmia. A gente vai ver também a outra leitura. A outra leitura está em Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Aqui em Marcos 3, versículo 28 e 29, conta a mesma história, que Jesus é acusado em estar possuído por Beelzebul. Então, aqui também é a mesma história, tá? Só contada um pouquinho diferente, mas é a mesma história em que os fariseus falam que Jesus expulsou o demônio daquele rapaz por meio de demônios. Então, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, atribuindo ao diabo as obras do Espírito Santo. Essa atitude demonstra descrença e falta de arrependimento verdadeiro. A rejeição verdadeira e permanente da obra do Espírito Santo representa a blasfêmia, porque é a rejeição do próprio Deus. Sem o Espírito Santo não há arrependimento e não há perdão. Tá? Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você rejeitá-lo por completo. É você dar a ele, dizer que o poder dele, que as obras dele não são dele, são do maligno. Tá? Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. A outra leitura, ela tá em Lucas 12, 10. Aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 10, diz assim: aqueles que falam contra mim podem ser perdoados, mas os que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados. Jesus dá conselhos aos discípulos. Então, Jesus estava dizendo, aqueles que blasfemarem contra mim, se arrependerem e pedir perdão, serão perdoados. Mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não serão perdoados. Por quê? Se blasfemarem contra o Espírito Santo, como irão se arrepender? Como serão levados ao arrependimento se eles não têm o auxílio do Espírito Santo, se eles não aceitam o Espírito Santo? Não há como haver, não há como ter arrependimento. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada e contínua da obra do Espírito Santo e do próprio Deus, porque quando você despreza o Espírito Santo, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está desprezando e blasfemando contra o próprio Deus. Uma pessoa que cometeu esse pecado está longe de Deus e totalmente alienado, não tem consciência que pecou. Então, a pessoa ela tem que estar completamente distante de Deus, ela tem assim, que não se importar com nada e desprezar por completo ao Espírito Santo e a Deus. Então, o que a gente pode aprender com relação a isso, a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo? Então, muitas das vezes a gente fica, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu fiz esse pecado? Meu Deus, eu não vou ser perdoada, vou ser condenada? Fica com aquela angústia, aquele medo de ter feito algo errado. Mas a própria ansiedade de ter cometido, será que eu cometi? Será que eu não cometi? A blasfêmia já é um sinal de que você não cometeu a blasfêmia. Porque o próprio medo de blasfemar contra o Espírito Santo já nos avisa de que nós estamos sensíveis a ele, de que nós estamos, o amando, que nós estamos em comunhão com ele, que nós estamos junto dele, que nós precisamos dele, que nós não queremos ficar sem ele. Então é um sinal de que nós não blasfemamos, porque a pessoa que blasfema, ela não está nem aí, é indiferente. Ela não tem temor a Deus, ela não tem sentimento com relação a Deus. Então, nós, mesmo assim, mesmo a gente, poxa, se eu tenho medo de ter feito alguma coisa errada, significa que eu não blasfemei, significa que eu ainda temo, eu ainda amo o Espírito Santo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, temos que ser cautelosos nas nossas avaliações com relação às obras de Deus, do que é de Deus e do que é do inimigo. A tendência de atribuir ao maligno doutrinas e práticas das quais nós não temos embasamento bíblico pode trazer o risco de ser errado e tolo, mas também pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então, às vezes, a gente fica botando a culpa no maligno, mas a gente não sabe por que aquelas coisas estão acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fica atribuindo, né? Por isso a importância do Espírito Santo em nossos corações, para que ele nos ajude a entender a sua ação em nós, para que ele possa nos levar ao arrependimento do pecado. E nós só podemos nos reconciliar com Deus através da sua ação. Sem ele não podemos ser convencidos do pecado. Então nós devemos buscar o auxílio do Espírito Santo para perseverarmos até o fim. Então o que mais nós podemos aprender sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? O fato de o Espírito Santo poder ser objeto de blasfêmia implica claramente a sua divindade. Nos prova a atividade do Espírito Santo no ministério de Deus e através dele anuncia a vinda do reino de Deus. O poder do Espírito Santo excede o de Satanás. O Espírito Santo excede muito mais, o poder dele é muito maior do que o de Satanás. Então o pecado da blasfêmia é imperdoável pelo fato de estar além dos limites do sacrifício expiatório de Jesus. Ele não morreu para perdoar esse pecado específico contra o Espírito, com quem ele trabalha inseparavelmente para efetuar a salvação. Então Jesus morreu para expiar, os nossos pecados, mas não esse pecado específico. Como que ele vai morrer pelo pecado de que a gente blasfemou contra o Espírito Santo? Se ele trabalha juntamente em unidade com o Espírito Santo para efetuar a salvação. Então não tem como. Então esse é o único pecado que é imperdoável. Quando a pessoa renuncia ao Espírito Santo, ela corta toda a esperança de salvação. Pois o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento do pecado e fé no Salvador Jesus, para quem ele aponta. Nós cristãos, juntamente com a igreja, devemos buscar a direção do Espírito Santo para discernir o que constitui pecado, o que é mero julgamento, opinião quanto ao que desagrada a Deus, confiando que sua atividade de convicção nos levará ao arrependimento e à fé. E no dia 8, que é o último que a gente vai comentar aqui hoje, é que ele pode ser resistido. Está em Atos, capítulo 7, versículo 51. Aqui em Atos, capítulo 7, versículo 51, fala sobre Estevão. No capítulo 7, descreve, o discurso do Estevão no Sinédrio. E depois, aqui, no finalzinho do capítulo 7, quando ele é cheio do Espírito Santo e é apedrejado. Nós vamos meditar nesse versículo 51, mas aqui também fala do Espírito Santo várias vezes. No versículo 22, no versículo 22, no versículo 49, 48, no versículo 55 e 56 também fala, tá? Então, tudo que fala sobre o Espírito Santo, o de Deus, eu gosto de sublinhar de azul, para, tá evidenciando aqui. Então, versículo 51, ele fala, Estevão que tá falando, como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Quando Estevão descreve aqui, ele descreve toda a história de Israel e todas as vezes em que o povo ele foi resistindo a Deus. O povo teve uma servidura, foi teimoso, buscou outros deuses. O povo rejeitou muitas vezes a ação, de Deus e do Espírito Santo na época dos profetas, na época de Moisés. Então, ele está falando aqui, Estevão está falando que assim como seus antepassados, agiram da mesma maneira, tendo o coração duro e rejeitando, resistindo à ação do Espírito Santo, eles estavam fazendo a mesma coisa ali, enquanto ele estava falando a respeito de Jesus, porque era a ação do Espírito Santo através dele. Nesse momento de descrever aqui toda a história de Israel, Estevão estava contando o quê? O que está escrito na palavra de Deus. A história do povo de Deus, a história de Deus. Então, quando a pessoa ela renega a palavra de Deus, quando a pessoa não aceita, não crê na palavra de Deus, como testemunho vivo da história do nosso Deus, crendo que ela é a verdade, e endurece o coração e resiste à ação do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo age através de nós, através da palavra, A palavra
palavra que liberta, não é a palavra que renova a nossa mente. Então, se o Espírito Santo usa a palavra para agir em nós e nós não queremos ouvir e nós resistimos àquela ação, nós viramos as costas, não queremos dar ouvidos, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Nós estamos resistindo à palavra, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Não há renovação da nossa mente. Não há como fortalecer a fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, os profetas, né, na época, o povo rejeitava a palavra que era dita pelos profetas. No Novo Testamento, eles estavam rejeitando a palavra que era declarada pelos apóstolos e por Estevão, que era um diácono daquela época. E hoje ainda, aqueles que não recebem a palavra de Deus não podem receber a Jesus. E não recebe, consequentemente, o Espírito Santo. Porque se a pessoa não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não vai receber o Espírito Santo. Nisso, ela está resistindo ao Espírito Santo. Então, o que nós podemos aprender com essa passagem, que é a nossa última de hoje, tá? Quando nós opomos a mensagem que é trazida pela autoridade de Deus e pela inspiração do seu Espírito, resistimos à ação do Espírito Santo em nossos corações e em nossas mentes. Porque a palavra de Deus, ela não foi inspirada por Deus, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, ou seja, pelo próprio Espírito de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o Espírito Santo. Se você está resistindo a ouvir, não quer ouvir, você está resistindo ao Espírito Santo. E ele não pode agir no nosso coração e na nossa mente. Então, essa é a mensagem que era declarada por Estevão, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, e até hoje é declarada, ela tem a direção infalível do Espírito Santo. Nós não podemos endurecer nosso coração pelo pecado, pela ira, pelo egoísmo, pelo orgulho, a ponto de não ouvir mais a palavra de Deus, de ser indiferente à palavra de Deus, de não fazer diferença para nós, de não abrir a palavra de Deus. Então, a partir do momento em que nós vamos endurecendo, nós vamos deixando de ler a palavra, nós vamos nos desinteressando por ler a palavra, nós vamos esfriando. E aí, nos nossos pensamentos, na nossa mente, o nosso modo de agir vai mudando, vai começando a vir coisas ruins. Porque como o Espírito Santo vai agir dentro de nós se nós não estamos continuamente lendo a palavra de Deus? E através dela que ele nos instrui, nos dá a direção, nos corrige, nos ajuda a ser semelhante a Cristo, porque conta a história do Senhor Jesus. Então, nós devemos abrir nosso coração, estar sensível, ao agir do Espírito Santo em nossas vidas e deixar ser conduzido por ele através da palavra de Deus. Então, meninas, esse vídeo talvez fique um pouco mais extenso que os outros, porque aqui nós fizemos mais dias, tá? Foram 8 dias praticamente, Se a gente for contar aqui, 4 aqui, 5, 6, 7, 8 dias. Na próxima vez que eu fizer outro vídeo, vão ser 5, então eu creio que não vai ser tão extenso, tá? Mas é uma forma que eu quis fazer o vídeo para que outras pessoas, além do que estão no meu grupo, possam ter acesso a essas informações, de que nós estamos estudando. Porque quando eu fiz o vídeo sobre o que eu iria estudar, no ano de 2025, e mostrei essas bíblias, muita gente se interessou em querer fazer, muita gente falou que tinha vontade de aprender, mas algumas pessoas não têm Instagram. Então, pelo Instagram é que eu consigo adicionar no meu WhatsApp. Então, como algumas pessoas não conseguem, às vezes, participar, eu achei melhor fazer esse vídeo para que todos possam ter acesso a essas informações e a conhecer mais o Espírito Santo. Nós vamos estar fazendo durante o ano vários estudos. Após esse daqui, nós vamos entrar nas obras do Espírito Santo. Depois nós vamos ver os símbolos do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Nós vamos ver vários assuntos com respeito ao Espírito Santo durante todo o ano, tá? E eu sempre quero estar trazendo aqui no canal para que todos possam ter acesso aonde o Senhor quiser levar essas informações, essa mensagem, a palavra do Senhor. E eu espero uma vez na semana estar fazendo esse vídeo, se assim Deus permitir, tá? Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!